Bom dia, matriarcado. Bom dia, matriarcado mesmo, assim. Eu tô na hora de poder em que eu escrevia o livro. Exatamente um pouco antes do amanhecer. Não vai ter muita gente nessa live, porque são 3 e pouca, 4 horas da manhã. Porém, nossa, entrou uma dofona aqui. Bom dia. Sua bênção, eu sou uma dofona também. Eu sou uma dofona de Iemanjá. Então, eu tô aqui na minha hora de poder, na hora em que eu escrevi o meu livro, um pouco antes do amanhecer, porque ela tem tudo a ver com esse jogo. Essa é a hora em que a gente amanhece e é a hora em que representa o retorno do mundo das sombras. A gente volta do sombrio para a luz. A gente volta do sonho para a consciência, do inconsciente para o consciente. A madrugada tem muito poder, né, Leila? Que Iemanjá nos abençoe todas, querida. Axé. Então, o tarô dessa semana, ele é bem interessante, profundo, complexo. Eu acho que eu nunca tive um jogo com essa configuração, em que todos os personagens tivessem alguma familiaridade com o mundo das sombras. Todos os personagens, exceto um, só tem um, que é justamente o personagem que tá no não. Todos têm familiaridade com a descida ao mundo das sombras e com o retorno ao mundo da luz. Essa simbologia de descer e subir, ela é muito importante, principalmente para nós mulheres. Existem mitos femininos em diversas culturas que ilustram essa descida ao submundo e retorno à luz, que pode representar o momento em que você desperta de um sonho, de um sono profundo, que pode significar o despertar da consciência, você chegar a um novo nível de consciência, você compreender alguma coisa muito importante, ter um insight muito importante, aquele clarão na sua mente, também tem a ver com a simbologia do amanhecer. E passar por períodos difíceis, trevosos, né? E voltar para a luz também tem a ver com a simbologia do amanhecer. Mais do que isso, tem a ver com a simbologia da gente sair do inverno e ingressar na primavera. A palavra primavera significa primeiro verão. Que bom, Carol, que você está podendo assistir aqui. Leila falou que a madrugada é o adiamento da morte. Que bonito isso. Então, esse movimento de retorno à luz, ele está ilustrado na mitologia grega, no mito de Perséfone. Perséfone é justamente aquela que estabelece a virada do inverno para a primavera, e ao estabelecer essa virada, né, que é a maior é o contraste mais forte entre estações, porque a gente tem morte e retorno da vida, a gente tem a terra fria, seca, e a gente tem a terra voltando a ser fértil. A mãe natureza já morre na sua condição anciã no inverno, sabendo que vai nos dar a luz, sabendo que vai retornar à vida na primavera. Dentro da mitologia grega, isso está simbolizado no mito de Perséfone, porque ela é aquela que desce ao mundo das sombras a contragosto. Isso ilustra uma iniciação, que na verdade é a iniciação de uma mulher em si mesma,
Então a Perséfone é raptada pelo tio, que é o Hades, é o dono do inframundo. Ela vai viver no inframundo durante um tempo. Nem a mãe dela, nem ninguém sabe por que ela desapareceu, né? A mãe dela começa essa história procurando pela filha, não sabendo onde está a filha. Ela vaga pelo mundo desesperada e a Terra responde aos sentimentos dela. Ela é uma mulher de muito volume emocional. Então a Terra responde aos sentimentos dela e fica completamente ressecada. Então a gente tem o desenho do inverno. E aí essa filha é sequestrada pelo tio, né, pelo irmão da mãe Deméter. Ela vai viver no inframundo com ele. E quando a mãe descobre que essa filha foi sequestrada, ela não pode entrar no território dele, no mundo do Hades. Então ela deflagra uma negociação entre os deuses para que a filha dela seja resgatada. Então o mito do rapto e do resgate de Perséfone estabelece o ciclo das estações do ano. Porque quando essa filha volta para a companhia da mãe, a gente tem uma mãe muito feliz. Uma mãe que ela fica tão aliviada e a terra responde aos sentimentos dela, porque ela é a deusa da própria terra. Ela é a Ceres entre os romanos, a deusa dos cereais, é uma deusa da agricultura e de toda a vida que a terra nos dá. Então, quando essa filha volta para a companhia da mãe, a mãe fica tão feliz que a terra volta a florir. E assim a gente tem a primavera. Então, esse mito do rapto de Perséfone, ele é só um dos mitos que estabelecem essa dicotomia luz-sombras e falam sobre a gente voltar à luz depois de períodos tenebrosos, sobre o despertar da consciência, sobre você viver um processo iniciático em si mesma, ganhar consciência sobre conteúdos que estavam obscuros para você, conteúdos que se ocultavam de você mesma. Quer ver um momento em que a gente tem um amanhecer? Consagrando a ayahuasca. As plantas de poder, na sua capacidade de revelação, elas também expressam esse amanhecer mítico. Então a gente está falando aqui, de cara no tarô da semana, sobre essa história do amanhecer mítico, onde o mito de Perséfone é só um dos mitos que relatam isso. O mito mais antigo que fala sobre amanhecer é o mito de Inanna, na Suméria. Tá? Inanna é a deusa suméria de fertilidade, uma das mais cultuadas da história da humanidade. E é também aquela primeirona lá, a primeira mais famosa. Ela é a Beyoncé. Não, ela é a Cher. Ela é a Cher das deusas de fertilidade. E a Inanna, ela desce ao mundo das sombras porque o seu marido foi morto, digamos assim. Na verdade, o marido dela, que é um pastor de ovelhas, ele é aprisionado pela irmã dela, que é a rainha do submundo. Então a gente tem a Inanna, que é uma deusa da luz, né, do mundo da vida, uma deusa de fertilidade. E a gente tem a irmã dela, que se chama Ereshkigal, que é a deusa do mundo das sombras. Elas são irmãs gêmeas. É a gêmea luminosa e a gêmea sombria. A gente vê isso, né, hoje na televisão, no entretenimento, cultura pop, como sendo a novela mais vista de todos os tempos no Brasil. Já é a novela mais vista de todos os tempos no Brasil, que é Mulheres de Areia. Ruth e Raquel são inspiradas no mito de Inanna. Essa irmã boazinha que precisa visitar sua gêmea má porque desceu ao inferno por amor. Então a irmã dela é a rainha do submundo, do mundo das sombras, do mundo dos mortos, do inconsciente. E aí a Inanna, desesperada, porque o marido dela foi aprisionado pela irmã no inframundo, ou seja, se um mortal é preso no submundo, o que está acontecendo é que esse mortal foi morto, né? Então, a Inanna desce para visitar essa irmã e negociar com ela o resgate desse marido. Como qualquer uma de nós, ela desce ao inferno por amor.
E ela então recebe a cobrança da irmã de que se ela quiser entrar no território do mundo das sombras, ela vai ter que se despir de todos os bens, de todas as alegorias, os adereços terrenos. Ela vai ter que atravessar 9 portais, 9 ou 7 portais. Atravessando esses portais, em cada um desses portais ela vai ter que deixar uma peça de roupa, ela vai ter que deixar suas joias, vai ter que deixar uma coroa. Então ela chega diante da irmã completamente nua. E a irmã jurava que ela chegaria ao submundo humilhada. Só que Inanna é uma deusa de vida, é uma deusa de fertilidade, do amor. Então ela chega lá embaixo e abraça a irmã. E ela desarma a irmã. E a irmã fica mais puta ainda. Raquel, né, gente? A irmã fica mais puta ainda. E manda prender a Inanna porque acha que a Inanna foi debochada. Só que aí os deuses acham que é muito. Não, a Ereshkigal já aprisionou o marido da Inanna, o Dmuzi, lá embaixo. Agora, ela está querendo aprisionar a própria deusa da vida? Não. Então os deuses mandam um resgate para Inanna. Eles mandam um Ubermoto salvar Inanna e trazê-la de volta ao mundo da luz. E assim Inanna volta maior. Maior porque ela encontrou a sua parte sombria. E ela já sabe, então, qual é o BO, o que se passa no seu subterrâneo. Ela volta mais apta, mais qualificada a assumir o seu trono na luz. Então, a Inanna é o primeiro grande mito de uma força divina que desce ao mundo das sombras e volta. E aquilo que ela encontra lá embaixo, a cena que ela vê, é um processo iniciático. É um despertar da consciência para conteúdos que antes ela ignorava. É igual você no processo terapêutico. Você também vai explorar os territórios do inconsciente, essas terras obscuras que você precisa minimamente mapear para conhecer suas dores, para conhecer onde que elas estão armazenadas, quais são os traumas que você carrega, quais são as histórias que estão aí se agitando como fantasmas no seu submundo, para que você consiga se localizar, para que você consiga se devolver à luz. Então essa simbologia fala sobre isso. O nome do meu livro é Bom Dia Matriarcado, porque fala sobre esse trânsito da mulher nas próprias sombras. Vamos lá encarar as verdades que a gente não encarava, sobretudo em matéria de autonomia afetiva. A Inanna é uma deusa de fertilidade que morreu e ressuscitou, certo? Assim como a Perséfone. Então nós podemos dizer que milhares de anos antes de Cristo já havia um Instituto da Ressurreição. E esse Instituto da Ressurreição foi dominado, foi vivenciado, experimentado por deusas de luz e sombras. Dentro da cultura grega, existe esse movimento de descida ao submundo por diversos personagens, tá? Um desses personagens é Psique. Psique é a nossa mocinha do naipe de copas. Ela é a alma humana se iniciando nos mistérios do amor. Ela é uma mortal que é levada pelas circunstâncias, pelo destino a se casar com Deus. Mas, dadas as circunstâncias, ela não podia ver o rosto desse Deus. Então ela vivia um casamento insano com ele. Num determinado momento essa relação se rompe. Esse Deus é o filho de Afrodite. E ela vai pedir socorro a Afrodite, a deusa do amor.
dizendo: eu quero muito o amor do seu filho. Mais uma mana que desce ao inferno por amor, né? Afrodite dá uma lista de tarefas para ela. Você quer o amor do meu filho Eros? Eros é o próprio amor, né, gente? Na verdade é a disposição para fazer o amor circular na vida. É ali com a libido como força, como combustível vital. Eros abandona a Psique. Psique vai procurar Afrodite para dizer que era o amor do seu filho. E Afrodite dá a ela uma lista de tarefas. A última tarefa é descer ao Hades, ao território do mundo dos mortos, que leva o nome do seu próprio Deus. Então, ela precisa descer, ela precisa observar uma série de condições, porque, por exemplo, se ela se alimentar lá embaixo com alguma coisa que sirvam a ela, ela não volta mais. Se ela bobear, se ela mijar fora da bacia, qualquer situação, ela já não volta mais para o mundo dos vivos, porque o mundo dos mortos tem leis muito severas. Não é qualquer um que entra lá. Mas ela está entrando lá a mando de Afrodite. Afrodite está impondo a ela uma missão para que ela possa se mostrar digna do amor de Eros, filho de Afrodite. Então ela tem que levar pão, ela tem que... tem um cão na entrada do submundo, na divisa do mundo dos vivos com o mundo dos mortos, que é o Cérbero, é o cão de Hécate. Ela tem que alimentar esse cão, porque senão esse pitbull de 3 cabeças devora ela. Gente, pitbull é um cachorro tão injustiçado, né? Mas aí a Psique tem que ir toda preparada para descer ao mundo dos mortos. E ela vai fazer o que lá embaixo? Ela vai encontrar Perséfone. Ela vai encontrar Perséfone. Afrodite não sabe mais o que fazer para essa garota cair em si, de que viver não é existir para o amor, para as relações afetivas sexuais. Essa menina está completamente obcecada por Eros. Ela se perdeu de si mesma. E ela vai cumprir a sua última prova. Ela vai viver uma transformação profunda, onde ela vai ganhar consciência do que se passa no inframundo. Ela vai encontrar a rainha do submundo para cumprir a missão de Afrodite, que é trazer uma caixa de produtos de beleza e um pouco da eternidade, né? Perséfone concede os tesouros do submundo. É foda descer e lá, né, passar por aquele cenário da viagem, descer ao inframundo e se deparar com todos os teus fantasmas. Também é uma garantia de voltar mais rica para si. De entender que, trabalhando a compreensão que você tem desses fantasmas, mapeando o teu inframundo, você volta com informações muito preciosas, muito ricas. Você volta maior. Então, o inframundo é também o território dos tesouros escondidos. Hades é o senhor dos tesouros escondidos. Perséfone concede beleza, riquezas, a eternidade. E aí, vamos lá. Existe uma... Então a Psique vai encontrar a Perséfone
no sim da nossa semana, que é o 8 de copas. Agora vamos lá para a saga de achar as cartas, né? Porque é claro que tá tudo bagunçado. Claro que eu misturei tudo. No 8 de copas, a psique está descendo para o mundo dos mortos. Essa é a fotografia da carta, tá? Só que a experiência do 8 ao 9 é a experiência de descida e subida. Tem uma expressão para isso tem expressões para isso entre os gregos, mas eu não estou conseguindo lembrar. Acho que é anábase. Eu não vou conseguir lembrar agora. Mas ela desce ao mundo dos mortos no 8 de copas. No 9, ela volta. Volta e reivindica tudo aquilo que é dela por direito. Volta porque ela sobreviveu a essa experiência e agora ela pode viver o amor de Eros. Mas a gente está no movimento de descida. Tudo que se passa entre a imagem da carta e a carta seguinte, que não está abarcado ainda na carta seguinte, a gente trata como simbologia daquela carta. Então, toda a descida e o encontro dela com a Perséfone estão descritos no 8 de copas. Assim como a própria Perséfone, assim como Inanna, a gente tem aqui uma mocinha descendo ao mundo dos mortos e voltando sendo uma mulher muito maior, muito mais desenvolvida do que quando ela desceu. Porque agora ela domina o que se passa lá embaixo. Ela entendeu coisas muito profundas sobre si mesma. Ela mergulhou em si. Então, o grande sentido dessa carta é encontrar Perséfone. É uma missão tão difícil que qualquer molezinho que ela der, ela pode morrer, que a própria psique chega meio que ter uma atitude de desistência. É o autoabandono. Sabe quando você tá fudida numa relação? Fudida de amor, de paixão, na verdade. Amor é outra coisa. E você se fode mais ainda porque você tá evitando enxergar certas verdades. Você já tá fudida, mas você precisa tanto, sabe? Você tá brigando tanto com a verdade, com enxergar o que você tem que enxergar, que chega um determinado momento que você fica exausta. Exausta de mentir para si. Exausta de fazer, de ter todo esse trampo para manter as coisas onde elas devem ficar, onde você acha que elas têm que ficar, para que tudo esteja sob controle, para que você não fuja daquele mundinho de fantasia e se depare com o grande clarão, a grande verdade que você tem que encarar. Quando você está naquele momento ali, é possível que role um autoabandono. A psique, dada a complexidade dessa missão de descer ao submundo, ela pensou em tirar a própria vida. Ela pensou em desistir da tarefa de encontrar Perséfone. Que burra! Ela ia perder um dos maiores encontros da sua vida com uma mulher muito sábia que conhece o mundo das sombras como a palma da sua mão, a ponto de ter se tornado rainha dele. É aquela mulher mais sábia, mais destemida, mais esperta dentro de você. A grande sobrevivente que foi além da condição de sobrevivente. Ela tornou todas as suas sombras, tudo aquilo que ela precisou esconder de si, os seus tesouros, o seu maior ouro. Tudo aquilo que ela passou
tudo aquilo que ela viveu é o seu maior tesouro. E as muitas transformações que ela passa sustentam o trono dela. Porque a Perséfone é uma deusa que passa grande parte do ano no mundo da luz com a sua mãe, Deméter, e uma parte desse período ela passa governando o mundo das sombras ao lado do seu marido Hades. Ela é aquela que desceu menina e volta mulher. Dentro da nossa das tradições, né, de matriz afro-indígena, em especial na Umbanda, né, a gente tem uma figura que equivale a Inanna, a Perséfone, a Psique. A gente tem Pombagira. Pombagira é a mulher que transita no inframundo. É a mulher rainha do inferno. O título rainha do inferno não é o título de Perséfone? Então, a rainha das encruzilhadas na cultura grega não é Hécate? Então, os títulos que cercam a mitologia de Pombagira, eles são os mesmos, eles se repetem em diferentes culturas. Ereshkigal é a rainha do inferno, do mundo das sombras. Então, essa autoridade em transitar nos territórios do inconsciente está significada em Pombagira para a gente. O que está acontecendo com a Psique é que ela chegou a um ponto de cegueira, de paixão, tão insustentável, que é óbvio que dá merda. Ela não tem mais para onde ir, para onde correr. Ela vai ter que viver um encontro com a sua Perséfone interior. Perséfone vai dar a ela os recursos de que ela precisa para voltar a si maior, grandona, mandando na porra toda, senhora da sua vida. Quer amar? Vai amar. Mas vai amar sem abdicar do seu trono. E ela volta. Só que essa carta é o sim da nossa semana. Então a gente vai ver imagens de mulheres, sobretudo mulheres. Mas você pode ser um cara que está aqui me ouvindo e passa por isso. A gente vai ver essa imagem de descida ao submundo. Seja porque passou por um super perrengue, seja porque se consagrou como alguém que se conhece melhor internamente, alguém que tem mais autoconhecimento. Você vai ver mulheres passando por situações difíceis. A gente vai ter imagens, né, de feminicídio, a gente vai ter imagens de profundo sofrimento feminino, de autoabandono. A gente revisita, né, esse inframundo. E às vezes a gente esbarra ali nesse pavor da Perséfone de descer ao inframundo, da Psique, né, que quase abdica, quase abre mão da sua missão, a última missão dada por Afrodite. Por quê? É uma transformação muito grande. Tem que ter muito cu para viver essa ciclicidade, para dançar, né, luz e sombras, morte e vida, para suportar tantas transformações. Tem que ter cu. E a Psique tem. Ela vai. Primeiro ela fraqueja, mas depois ela vai. Ela não tem como recuar. E ela é privilegiada naquilo que ela pode testemunhar. Ela desce ao submundo e vê como é que é lá embaixo. Ela encontra Perséfone.
Ela encontra a mulher mais sábia que ela poderia encontrar. Uma jovem que, assim como ela, desceu ao inferno por amor. E que agora é uma mulher adulta, rainha do inferno. Ela não só desceu não, tá, meu bem? Ela virou a rainha da porra toda. Então, no 8 de copas, você, se tá fudida, tem que encontrar a sua dimensão mais sábia. Tá passando por uma transformação muito profunda. Tá num período difícil da vida, não consegue ver a luz. Se sente vivendo numa noite que você não tá conseguindo. Não acaba, não passa, você não vê o sol no horizonte. Então, meu amor, você vai ter que encontrar a Perséfone, a Inanna, a pombagira dentro de você. A mulher que sabe o que te dizer para você voltar. E minha semana começou assim. É só porque eu entendi o que tinha, ainda tô entendendo, mas entendi uma parte do que precisava entender, que eu tô conseguindo, que eu tô tendo condições de entregar esse vídeo aqui. Mas assim, ela é o sim do nosso jogo. Então ela é uma das personagens, Psique no 8 de copas. É uma das personagens do nosso jogo, onde a gente tem 5 personagens, e ela é justamente aquela que é mais classicamente associada a esse movimento de descida e subida. Mas todos os personagens do nosso jogo, todos, sabem, conhecem, experimentaram ou testemunharam esse movimento de descida. Dos 5 personagens do jogo, só tem um que não esteve lá embaixo, mas que lida com essas sabedorias das profundezas, através do que ele faz. Quem é esse segundo personagem? É esse garotinho aqui. É um garotinho. O Pajem de Ouros. Só que assim como a Psique descendo ao submundo está no sim, né? A carta seguinte, obviamente, vai ser o não. O Pajem de Ouros, o menino de ouro, está no não. O que isso representa? Esse garotinho é ninguém menos do que a testemunha ocular do rapto de Perséfone. Ele é muito importante. Quando a mãe dela, Deméter, saiu pelo mundo desesperada, sem saber onde estava a filha, não sabia que a filha tinha sido sequestrada, né? Quando ela sai pelo mundo, a terra se resseca, desesperada, né? Toda a terra reflete os sentimentos daquela mulher. E ela não sabe o que está acontecendo, mas ela vê um garotinho que ele está muito preocupado porque a terra está ressecada. Ela avista um garotinho ao longe, em Eleusis, na cidade de Eleusis. Ela avista um garotinho e o garotinho está conversando com a terra, ele está fazendo carinho na terra. E ela fica comovida. Nossa, ele tá me tratando muito bem, porque ela é a própria terra, né? Ela é a mãe terra personificada. Ela é a fertilidade da terra. Aquilo que Afrodite é na gente, no nosso corpo, nas relações, essa fertilidade que circula por nós, Deméter é isso para a terra. Então, ela vê o garotinho tratando a terra muito bem, porque ele está vendo que a terra está com dificuldade de responder aos estímulos dele. A terra está se ressecando. E a Deméter fica comovida e chega perto desse garoto. Quando ele avista ela, uma senhora,
toda descabelada, em evidente estado de sofrimento. Ele trata essa senhora muito bem, dá uma cadeira, dá água para ela, se preocupa com ela. E a Deméter fica mais comovida ainda. Ele é um fofo. E ela fala, minha filha foi sequestrada. Não, ela não fala minha filha foi sequestrada. Ela não sabe o que está acontecendo ainda. Ela fala, minha filha desapareceu. Eu não consigo encontrar minha filha em lugar nenhum. Então ele fala, peraí, como é que ela é? E ela descreve. E ele fala, eu vi uma menina pendurada numa carruagem. Essa carruagem parou ali, ó, minha senhora, e foi tragada para dentro da terra. Então a Deméter ligou os pontos e entendeu que o seu irmão Hades sequestrou a sua filha. E aí fudeu. Ela teria que usar, né, da negociação entre os deuses para conseguir resgatar a sua filha. Porque descer ao mundo dos mortos é o mesmo que morrer. Esse garoto, ele é tão encantador e ele tão verdadeiramente ama a terra e é cheio de amor para dar. Ele domina a arte do cultivo, né? Ele trata a terra muito bem para que ela responda a ele, para que ela nos devolva o broto. Ele simboliza o próprio broto. E ele é o cara que avisa a Mãe Terra que a semente dela caiu. Que a semente dela caiu nas profundezas da terra. E essa mãe começa a atuar para que essa semente volte, mas ela vai voltar outra coisa. É essa a imagem. É a imagem da semeadura que esse garotinho representa. Quando ele relata para essa mãe o que ele viu, o rapto, né, de Perséfone, o rapto da filha dela, na verdade ele está narrando para ela o mistério da semeadura. É isso. Então, a Deméter recompensa esse garoto, dando a ele o dom da agricultura. Ele fica milionário. Ele passa a ser o cara que... o garotinho que personifica, que representa a fartura da terra, o diálogo com a terra através da agricultura, mas em especial o cultivo do trigo, que é de muita importância para diversos povos da Europa. O trigo deles é o milho para diversas culturas indígenas das Américas. É a mandioca para os nossos indígenas. É esse valor, é o alimento central, do qual tudo se extrai, tudo se desdobra dele. Então, esse garotinho se chama Triptólemo. Ele representa a semeadura. Eu já descrevi ele aqui em outras leituras, trazendo aquela imagem de alegria da criança, que vê, que descobre, né, através daquela experiência do feijãozinho no algodão. Feijão no algodão eu acho que é até o título de um vídeo que eu fiz, se não me engano, no ano passado. O Pajem de Ouros é essa alegria do cultivo. Flávia Menegazzi disse, um dia quero entender o tarô assim como você, deusa. Obrigada. Obrigada, querida. Espero que você chegue a esse ponto aí que você quer, para que o tarô cumpra para você essa função de revelar esses mistérios ocultos que a gente vai buscar quando a gente está na experiência aqui da psique. Esse garotinho, um personagem muito importante do mito de Perséfone, ele
ele é a alegria do cultivo. Então a experiência do feijãozinho no algodão das crianças contém essa alegria. Eu senti essa alegria quando essa zamioculca que eu comprei, eu bati o olho nela, eu tava procurando outra coisa na OLX, eu olhei pra ela e falei, cara, essa planta é minha. Essa planta é minha. E aí o cara, era tudo tão meu mesmo, que o cara, fui encontrar o cara aqui no prédio da Petrobras, voltei andando com a minha zamioculca na mão. E ela veio, eu não tinha percebido, assim, ela tava com um negocinho, um grelhinho. Esse grelhinho virou mó negoção. Nasceu aqui um galho, que é o maior galho dela. Minha zamioculca. Esse galho nasceu aqui em casa. E ele nasceu, tipo assim, tava assim, ó. Olha aqui a protuberância. Ainda tem aqui a pelinha. Tava mais ou menos até aqui, assim, quando chegou aqui em casa. Sei lá, cara, em 3 ou 4 semanas, disparou e deu esse galho enorme de presente. Essa planta é muito maravilhosa e ela ensina a gente sobre prosperidade. É o seguinte, esse garotinho, ele faz você perceber que você é capaz de cultivar qualquer coisa. E que tudo aquilo que a gente cultiva nos responde. Então ele é a arte do cultivo, certo? Só que se você aplicar isso ao próprio naipe de ouros, a natureza do naipe de ouros, que é uma natureza que fala sobre a vida fértil, né, na relação com a terra, são as riquezas da terra, você vai ter esse garotinho te ensinando sobre o cultivo da tua vida material. Mas ele nos ensina a arte do cultivo em relação até mesmo às coisas imateriais, como as amizades, como as relações afetivo-sexuais, os laços sólidos, os laços para adquirirem essa solidez da terra, do elemento terra, naipe de ouros, para eles manifestarem mundos, a gente precisa passar pela simbologia do pajem, que é a arte do cultivo. Então, o pajem de ouros é o garotinho que te ensina a cultivar. Seja o teu trabalho, né? Quando você percebe que é necessário botar a mão na massa. Gente, tá um amanhecer alucinante. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não, não vai ver porque botei esse filtro aqui, né? Que merda. Deixa eu ver que horas são. 43 minutos de live. Porra, que bênção. Tá muito lindo. Tá lilás e laranja. Lindo. Esse garotinho, ele... Nossa, Ellen, foi a carta que cismei essa semana. Estou grávida. Ai, gente, que máximo. Caralho. Será que vem um pajem? De qualquer forma, é a energia criança do naipe, né? Mas os pajens também podem ser chamados em outros baralhos de princesas. Então, é uma energia que pode ser qualquer polaridade, a criança. O pajem de ouros, ele ensina a gente a arte do cultivo. Então, é desde você se deparar com o cultivo mesmo na tua vida profissional. Você perceber que para você obter determinados resultados, você vai ter que semear, você vai ter que cultivar, você vai ter que esperar, você vai ter que fazer aquele trabalho ali. Você vai ter que trabalhar a terra. E você vai ver a terra te respondendo.
Você vai ver um milagre sendo produzido. Só que essa carta está no não. Essa carta está no não. E aí a gente tem um problema. Por que ela está no não? Por que uma carta tão benéfica está no não? Mas aí, opa, a gente tem uma outra carta que é um passo depois dela dentro da jornada de ouros, no porquê, que é o Cavaleiro de Ouros. Os cavaleiros vêm depois dos pajens. Então a gente tem uma primeira coisa que o jogo nos diz, que é o seguinte. Há um contraste aqui. Um antes e depois que se expressa na relação entre o não e o porquê. O pajem não está sendo possível no momento porque a gente está na etapa cavaleiro. O que significa a etapa cavaleiro de ouros? Aí vamos ao mito do cavaleiro de ouros, que é o mais difícil de contar. Ele é grande, eu vou ter que resumi-lo pra caralho. Ele é gatilho pra caramba. Mas ele é um dos que descem as profundezas. Então a gente vai ter que passar por ele. Ele é o porquê do jogo. Ele explica o jogo todo. Vocês viram, em primeiro lugar, eu vou usar um exemplo muito escroto, tá? Vocês estão vendo homens sendo enquadrados pelas suas ações em relação a mulheres por esses dias? Eu enquadrei uma pessoa, falei tudo o que eu queria dizer, na maior diplomacia, belíssima, tá? Belíssima. Eu tenho um livro sobre isso, meu amor. Eu saio de qualquer cilada afetiva. Depois dessa merda da qual eu saí agora, eu saio de qualquer porra. Eu saio de qualquer beco, meu irmão. Eu passei 8 anos nessa história. E aí soube também que uma amiga, né, amiga de uma amiga, aí ó, deu entrada no divórcio litigioso, tá, meu amor? No litigioso. Enfim. Amiga de uma amiga minha, né? É uma amiga também. Também soube do término dela. A Jojo Todinho pode não ter sido da melhor forma, mas deu uma enquadrada aí no Lucas, né? Tirou o rapaz do armário na frente do Brasil inteiro. Só que é isso, o cara levou a foto dela pra fazenda, né, meu irmão? O cara quis crescer em cima da imagem dela. E ela, porra, não. Não dá. E aí vocês estão sabendo também da história do Chupacu, né? Estão sabendo da história do Chupacu, da fofoca do Chupacu. Uma mulher maravilhosa, muito corajosa, expôs o maior babado de família do ano, assim. Que é, o pai dela pegava o marido dela. Então ela expôs, ela pegou o celular do pai, ela expôs diálogos entre eles, o marido dela pedindo dinheiro pro pai, vídeo do pai chupando o dele. Exatamente, amiga, que situação. Que situação. Isso tá viral em todas as redes. Joga em qualquer rede social aí que tu vai ver a história do Chupacu. De Pindamonhangaba, se não me engano. Não, é Araraquara. Nada a ver, né? E aí eu tô vendo vários caras sendo enquadrados. E aí também tem as histórias de feminicídio. Enfim.
Érica, um beijo pra você, minha querida. Então, essa notícia aí do Chupacu, pra mim, ela ilustra muito bem o Cavaleiro de Ouros de uma maneira leve, tá? Porque o mito do Cavaleiro de Ouros é pesadão. O nome dele é Aristeu. Ele é filho do deus Sol. Ele é filho de Apolo com uma mortal que personifica atributos da Mãe Terra. Uma mortal gostosona. Saudade, Érica. Vamos matar essa saudade aí qualquer dia. Tomar um café e nos atualizar uma da outra. Então, o Aristeu, ele é filho do deus Sol, ele é um filho do Sol. O que é um filho do Sol na tua cabeça? É um macho com autoestima, né, meu amor? Ele é um mimadinho. Ele é um mimadinho. As ninfas mimaram ele, deram a ele. Esse garoto cresceu sendo alimentado pelas ninfas com as mesmas coisas que os deuses comiam. E elas ensinaram a ele todas as artes da terra. O Aristeu cresceu sendo um garoto que sabia lidar com as plantas, sabia todas as propriedades de tudo quanto é planta. O garoto sabia lidar com os animais, praticamente um mini veterinário. Ele sabia exatamente o que você tinha que consumir para você se curar. Sabia lidar com a terra, sabia... Era um grande apicultor, se tornou o maior apicultor de toda a Grécia. O garoto dominava todas as artes da terra. E ele cresceu e constituiu família. Constituir família, né? Gente, isso vai acabar. A gente vai ter que, né, reinventar isso aí de constituir família, porque isso tá fadado, enfim. Ou não sei. Não sei. Vai que o povo se reinventa, né? Vai que algumas coisas voltam à moda daqui a pouco. Quando a gente se adaptar ao caos climático. Aristeu cresce, então, sendo um garoto que domina as artes da terra. E ele constitui família. Só que o filho dele acaba morrendo. O filho de Aristeu morre. E a vida dele perde completamente o sentido. Então, ele vai procurar o oráculo, que é o psicólogo da galera, né? O Aristeu é de uma época que homens iam ao psicólogo, portanto. Desejo que esses tempos voltem. E aí, ele foi procurar a resposta lá do oráculo. Porque a vida dele perdeu sentido, o filho dele morreu. Ele precisava viver um reencontro consigo. E o oráculo fala para ele, Aristeu, para você resgatar o sentido da sua vida, você vai ter que pegar tudo aquilo que você sabe, que as ninfas te ensinaram sobre as artes da terra, e você vai ter que usar isso. Então, você vai ter que ir até uma ilha, você vai ver que a população daquela ilha vai precisar dos seus conhecimentos, e depois você vai voltar e continuar a sua história. Aristeu, então, se produz todo para viajar para essa ilha, ver o que está acontecendo lá. Como é que ele poderia ser útil lá. E assim recuperar o sentido da vida dele também. Quando ele chega lá, os habitantes dessa ilha estão todos morrendo da mesma doença. O que isso significa? Uma epidemia. E ele descobre que existe uma epidemia acontecendo porque mudou
a relação daquelas pessoas com a terra. Gente que não morava ali, foi morar ali, corrompeu o laço da população local com a terra e estava todo mundo adoecendo da mesma coisa. Então Aristeu, praticamente um médico sanitarista, ele vai lá e ajuda as pessoas, resgatando a relação delas com a terra. Ele ensina o que plantar, quais ervas usar, como tratar os animais, quais hábitos eles precisam ter, a relação com o seu corpo, que também é terra. Nosso corpo, nossa carne, é naipe de ouros. É elemento terra. E aí aquelas pessoas se curam e expulsam os malfeitores. Aristeu volta muito inspirado para casa. Ele volta atravessando a floresta feliz da vida. Sou foda, cumpri minha missão. Consegui salvar as pessoas daquela ilha. Ele é um filho do Deus Sol. Então ele estava se deparando com a simbologia solar. Vitória. Ele cumpriu a missão dele. Acontece que ele se depara no meio do caminho com uma mocinha vestida de noiva. E a menina é linda. E ele vai assediar a garota, porque ele tá de pau duro, se sentindo foda. Posso tudo. Salvei pessoas de uma ilha, recuperei meu sol, sou foda. E aí, como o assédio é mesmo uma relação de poder, assédio não tem nada de sedução, de erotismo de fato. É só relação de poder. É o pau como arma de guerra, como destruição. A gente não sabe se Aristeu só assedia ou se ele estupra Eurídice. Porque o mito narra que ela tropeça numa cobra e morre. Isso pode ser uma alegoria para uma violência sexual. Mas o mero assédio já seria violência. Só que o Aristeu ele não sabe que ela morre. Ele volta para casa. Ele assedia ou chega a abusar dela, mas ele não sabe que ela morre. Quando ele chega em casa, meu irmão, ele abre a porta e ele vê centenas, milhares de abelhas mortas, porque ele é apicultor, o maior de toda a Grécia, e as abelhas dele estão morrendo. E ele fica desesperado, porque ele não sabe por que as abelhas estão morrendo. Se ele não sabe, ninguém mais sabe. Ele é o maior apicultor. Então, ele procura a mãe dele, manda um WhatsApp para a mãe dele. Mãe, fudeu, cheguei de viagem. Sua bênção, cheguei de viagem. Minhas abelhas estão morrendo. O que está acontecendo? E a mãe, que é uma iniciada nas artes da terra, mas é uma mortal, fala para ele: meu filho, isso aí não é caso de você procurar o oráculo do teu pai, não. O oráculo do pai dele é o oráculo de Delfos, ele é filho de Apolo. Não é o caso de você procurar o oráculo do teu pai, não. Se você não sabe, não faz a menor ideia, mas essa resposta está aí rondando você, eu acho que você deve procurar um oráculo do fundo do mar. Então, ele vai procurar o oráculo do fundo do mar, que se chama Proteu. O oráculo é alguém, é um deus. É um deus de revelação do fundo do mar. Proteu, porém, é um oráculo que você vai sentir vontade de ir embora.
Ele vai assumir formas assustadoras antes de te mostrar o que você precisa ver. Então a mãe alerta ele, Proteu vai assumir formas monstruosas. Você vai ter que ser firme. Não se intimide, que ele vai te dizer o que você precisa saber. Então ele chega lá, vai para o fundo do mar, faz sua oferenda e espera Proteu. E aí ele pergunta a Proteu: eu quero saber por que é que as minhas abelhas estão morrendo. Proteu então começa o seu processo de transformação. Ele vira coisas assustadoras. Mas o Aristeu é firme, fica ali para escutar a resposta. E aí o Proteu revela para ele: ah tá, então você quer saber a resposta. Você quer saber por que suas abelhas morreram, né, seu filho da puta? Então vamos lá, você matou uma mulher. Você foi responsável pela morte de Eurídice. Eurídice é a grande amada de Orfeu. E todo mundo ama Orfeu. Você matou Eurídice quando você assediou Eurídice. E Eurídice acabou morrendo. E uma desgraça se abateu sobre toda a Grécia. Porque todos amam Orfeu. Todos amam Eurídice. E Orfeu desceu ao mundo dos mortos para tentar recuperar a vida de Eurídice porque ela morreu injustamente. Os deuses deram a ele mais uma chance e ele não conseguiu resgatá-la. Então, as ninfas estão putas com você. Você vai ter que pedir perdão às ninfas. Você vai ter que fazer uma super oferenda para as ninfas. Pedir perdão quanto você puder, porque as ninfas te criaram, te ensinaram tudo, e você fez isso com o feminino. Seu merda. E aí deu aquela chamada nele, que um homem nunca dá no seu amigo, nunca dá, né? A gente tá sempre sozinha, a gente é sempre a maluca. Eles se protegem. E aí deu nele aquela chamada e ele foi fazer a oferenda para as ninfas. E aí ficou no cantinho do pensamento. Fez a obrigação, arriou lá um negócio para as ninfas. Ele tinha que voltar ao local de oferenda em 13 dias. Então, 13º dia ele estava lá. E aí ele mexeu nas carcaças dos animais que ele sacrificou para as ninfas. E dessas carcaças saiu uma quantidade absurda de abelhas. E ele conseguiu resgatar, salvar suas colmeias. Pegou abelha, refez colmeias. E é isso. Aristeu representa um tipo de honra, porque todos os cavaleiros representam em algum nível a honra, mas que é uma honra que, uma vez ferida, bloqueia a nossa prosperidade. Ele é uma cura da prosperidade. Ele é a redescoberta de uma honra a tudo que o naipe de ouros representa. Então, se o naipe de ouros é a terra, o elemento terra, então é a nossa alimentação, é a nossa relação com o meio ambiente, é a sua relação com a sua casa, seu chão, seu território, é a sua relação com o seu corpo, a carne é terra, é a relação com as riquezas em si, com o dinheiro. O naipe de ouros fala sobre tudo isso. Mas quando o cavaleiro de ouros sai, a gente tem um processo de correção que tem que acontecer. Aristeu é um filho do sol. A sombra dele é o fato de que ele se envaidece e se perde. E aí os erros que ele comete em nome dessa vaidade, que para ele às vezes foi um erro desse tamanho aqui,
eles causam uma tragédia. Uma tragédia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que procurar ser correto, tem que procurar agir dentro de uma ética, para que o nosso sol continue brilhando, iluminando outras vidas. Para ele não nos queimar. Então, o Aristeu representa aquela prosperidade que vaza, que está vazando, porque a gente não está tendo uma relação digna com a simbologia do naipe de ouros. Às vezes, o Aristeu não é você. Às vezes, ele é uma mácula que existe na relação da sua família com a prosperidade. Um erro que precisa ser corrigido. Um perdão que a gente tem que conceder a si mesma. Uma reparação. Às vezes ele é classicamente a figura do homem que faz mal ao feminino. Ele é uma das possibilidades de leitura da violência masculina dentro do tarô mitológico. O Cavaleiro de Paus, que saiu na semana passada, é outra. Ele viola o corpo da terra, né? Que ele deveria honrar. Ele fere o feminino, que é a terra, que ele deveria honrar. Então, as forças do feminino, que são as ninfas, que são as donas, né? Aquelas que confeccionam o próprio meio ambiente, são forças da natureza. Elas questionam ele, se voltam contra ele. Ele é algo a ser corrigido para a prosperidade voltar a circular. Por vezes, ele é o próprio masculino tendo que se corrigir. Por isso a história lá do chupacu. Deixa eu ver aqui, 1h07. Aí temos outras duas cartas. No topo do jogo a gente vai ter o Cavaleiro de Espadas, que eu não estou achando aqui, que sempre tem aquela bagunça das cartas. E a gente tem o Arcano do Mago. Quem são os Cavaleiros de Espadas? São os gêmeos do signo de Gêmeos lá, né? O Pólux e o Castor. Eles são... Tá aqui. Eles são irmãos inseparáveis. Eles são quadrigêmeos, na verdade. São 2 meninas e 2 meninos. São filhos de Zeus com uma mortal que já estava grávida do seu marido de Gêmeos. Então, Zeus só chegou lá e duplicou a parada. Igual o gato, né? A mulher já estava grávida. Zeus foi lá e engravidou de novo. E aí nasceram esses 2 meninos, que um é mortal e o outro não. E aí, quando um deles é ferido em batalha e morre, né, o mortal morre, o irmão gêmeo, que é o imortal, implora ao seu pai Zeus pela vida do irmão. E aí Zeus dá uma solução para ele, que é: divide sua imortalidade com ele. Vocês vão ficar para sempre juntos mesmo. Então ele divide, só que olha a merda. Ao dividir, num dia eles estão mortos, no outro dia eles são deuses. Num dia eles são mortais, no outro eles são imortais. Um dia eles passam no mundo do Hades, que é o mundo dos mortos, no outro eles passam no Olimpo. Céus e infernos, juntos, inseparáveis. É o maior amor fraterno de todos os tempos. Esses 2 aqui representam os nossos amigos, às vezes os nossos irmãos, nossas irmãs, os nossos iguais. E às vezes eles aparecem
para nos mostrar quem são os nossos diferentes. Eles aparecem para criar esse contraponto aqui. Fica muito evidente para você quem são aqueles que estão contigo e quem são aqueles que não podem estar. Não tem como você mudar isso, porque eles são opostos a você. É respeitar também o diferente, o outro. Essa é uma carta que fala de afinidade profunda, né? Então, meu filho, peraí, deixa a mamãe procurar aqui um negocinho. Ele fala de afinidade profunda e eu posso dizer a vocês que eu acho que nesta semana a afinidade nos salva. Os nossos iguais vão nos salvar. Eles podem nos resgatar dos nossos infernos. Eles podem ser aqueles que vão cumprir a função de nos devolver ao mundo da luz, porque quase todos os personagens desse jogo conhecem submundo e mundo da luz. Conhecem sombras e luz. Mundo dos mortos, mundo dos vivos. No caso do Aristeu, ele em si não desce ao mundo dos mortos, ele desce às profundezas, ele vai consultar um oráculo do fundo do mar, que é um equivalente. É um equivalente, tá? É um equivalente ao inconsciente. Mas, de qualquer forma, a visita ao mundo dos mortos aparece na história dele, porque ele é o cara que é responsável pela morte de uma mulher. Ela desce ao mundo dos mortos. O viúvo dela desce ao mundo dos mortos, tentando resgatá-la. Só que ele é o cara que paga em vida pela merda que ele faz. Ele se corrige aqui, porque ele tem que honrar a vida. Então os caras que não honram a vida, não honram o feminino, a gente numa atitude de não honrar o meio ambiente, essa desonra que compromete a prosperidade, ela é corrigida dentro do mito de Aristeu. Aristeu é aquele que vem para dizer que a gente precisa se corrigir para que o fluxo da prosperidade volte a fluir na nossa vida. Então, o Cavaleiro de Espadas aqui, 2 cavaleiros no jogo, né? Eles são os nossos irmãos, nossos iguais, nosso fechamento. Quem é que está com você? Quem são as pessoas que pegam na tua mão? Os nossos amigos, as conversas que a gente vai ter, elas podem nos salvar. A afinidade vai nos salvar. A gente pode acessar ambientes e perceber, caramba, eu tenho muito mais a ver com isso aqui do que com um lugar que eu estava frequentando. Ou você se reencontra, se reabre para a vida, porque se reconhece fora de si, no outro, nas circunstâncias, nos ambientes. Então, são aqueles que se salvam. A gente pode ter situações de discussões, debates também. Os contrários ficam evidentes. Da mesma forma que os iguais. Mas temos que ir na direção dos iguais. Tá? E aí vem a outra carta, que é o mago. O mago no tarô mitológico é Hermes, o deus que circula entre mundos, o mensageiro dos deuses. Ele tem passe livre no mundo dos mortos. Ele pode ir lá e voltar. Ele é o mago, porque o mago, na verdade, ele é o cara que faz o trânsito entre mundos no tarô primeiro. Ele é o cara que comunica a terra e o céu, o que produz a magia. Essa magia dele pode ser não necessariamente uma magia, né, no sentido tradicional da coisa. Ela pode ser um ilusionismo. Ele pode manusear instrumentos na sua frente e criar realidade com isso.
fazer você acreditar em uma ideia. Por isso que às vezes se referem a jogadores de futebol, a músicos, como o mago. Ele é o mago daquilo ali. E aí o mago é Hermes, né? Dentro do tarô mitológico. O mensageiro dos deuses. E ele está envolvido na negociação da Perséfone, quando a Perséfone é sequestrada. Cara, esse jogo me traz uma mensagem do tipo, a gente tem vários amigos e amigas para nos ajudar a transitar no mundo das sombras, sabe? A gente não vai se perder. A gente vai sobreviver aos nossos infernos. Tem muitos recursos ao redor. E o mago, ele se apaixona pela deusa Hécate. Aliás, desculpa. Hermes se apaixona pela deusa Hécate. Ele... Não é porque eu posso estar perto ou longe do microfone, eu acho. A não ser que você esteja falando da entonação. A minha entonação, claro que vai mudar, porque eu sou uma contadora de histórias. Mas acho que você está falando do volume, né? O Hermes, ele está envolvido no rapto da Perséfone, ou melhor, no resgate da Perséfone. Porque também, tá? Eu vou chegar aí na sacerdotisa da semana passada. Entendeu? Então, meu tom de voz vai mudar. É claro que ele vai mudar. Eu tô aqui mexendo, brincando com a entonação. Eu conto histórias dessa forma. Eu sou isso aqui. Costume-se. O mago, ele, no tarô mitológico, vai ser então o Hermes. E aí o Hermes, ele está envolvido no resgate da Perséfone, porque ele é o cara que tem a função de levá-la lá para baixo ou de buscá-la nas estações corretas, tá? Então, ela vai para a companhia da sua mãe quando o inverno vira primavera. E aí, quando o outono vira inverno, ela vai para o inframundo de novo. Nesses momentos, quem transporta ela é o mago, o Hermes. E ele se apaixona perdidamente pela deusa que vai recebê-la lá no portal do submundo, que é a Hécate. Eles se apaixonam. E aí se pegam no expediente. Então ele é o cara que não só desce ao submundo voluntariamente para cumprir missões e tal. Ele é o cara que se apaixona por aquilo. Que quer até ficar, se ele pudesse. Ele não tem problema nenhum de circular entre mundos. Então a gente sai de uma condição onde a mocinha, né, do naipe de copas, a heroína, ela desce ao submundo a contragosto, e a gente termina esse jogo no mago, o deus Hermes, que desce ao submundo porque na verdade é apaixonado por alguma coisa que tem lá. É a figura de um psicólogo, um psicanalista. É a figura do oraculista. É a figura do magista. O que esse jogo inteiro está falando pra gente? Assim, além dessas manifestações individuais das cartas, né? Então, a mocinha, a mocinha de copas, ela vai representar situações de sofrimento feminino.
sobretudo. Mas, de qualquer maneira, pessoas descendo ao mundo dos mortos, às vezes morte literal, pessoas descendo ao inferno pessoal, pessoas que precisam viver um encontro com a espiritualidade, ou que precisam fazer terapia, que precisam de uma consulta oracular, pessoas que precisam de uma resposta que é entregue a elas pelas profundezas, porque sozinhas elas não estão enxergando. É isso que esse mito representa, que essa imagem dessa carta vai representar. Agora, no não do jogo a gente tem um não cultivo. Não estamos mais na fase da semeadura. A gente não está, talvez, conseguindo vivenciar o prazer de cultivar. Cultivar oportunidades, cultivar nossa vida material, cultivar relações, como é a conexão com a terra e, consequentemente, com o alimento, né? O pajem de ouros no não. A gente vai ter, às vezes, uma relação ruim com a alimentação que fica evidente por esses dias. Mas, de qualquer maneira, é um não cultivo, porque ele é a alegria do cultivo. Agora, é um não cultivo também porque a gente não está na fase mais do cultivo. A gente está numa fase de reparação dos danos que foram causados à Terra. Porque o Cavaleiro de Ouros, no porquê, está explicando o jogo dessa forma. Período de reparação. Temos que corrigir algumas coisas. A mocinha tem que abrir os olhos. Ela não pode continuar cega. Tem coisas que precisam ser corrigidas. Ou, existem essas imagens de sofrimento aqui. Temos que reparar. Nas nossas vidas individuais, esse Cavaleiro de Ouros também vai representar, né, esse Aristeu, que é o cara que se corrige, ele vai representar também a gente estancar desperdícios, a gente ter uma relação mais honrada com as riquezas da terra, que podem ser os alimentos, que pode ser a própria terra, que pode ser o meio ambiente, que pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu corpo. Tudo aquilo que o naipe de ouros representa. Então, ter uma relação mais honrada com isso, corrigir o que está errado, para desbloquear o fluxo da prosperidade. Ele representa quando o fluxo da prosperidade é bloqueado porque você carrega aquelas sujeirinhas ali, que você acha que não tem que corrigir, que você acha que está de boa, está sussa. Mas aí daqui a pouco tuas abelhas começam a morrer. Do Neida. Aí no topo do jogo a gente tem os irmãos do signo de Gêmeos falando sobre a importância dos nossos iguais e o quanto o contraste também com os nossos diferentes pode nos ensinar. E a gente tem o mago, aquele que se acha tão capaz de produzir milagres, de criar tudo, de criar realidade, que ele é o cara que melhor desce ao submundo aqui, ó. Desce para beijar na boca de Hecate e volta depois de dar uma asinha com ela. O cara não só desce, como ele se apaixona pela outra grande deusa do submundo, que é a dona da porteira. Entendeu? Então a gente começa com a menininha que vai encontrar a Pombagira e a gente termina com um cara que é um malandro, que pega a Pombagira. É assim que esse jogo conversa com a gente. Me parece que a gente vai ser sommelier de maneiras de descer ao submundo e voltar para nós mesmas, nós mesmos. A gente vai descobrir como é possível voltar muito mais forte. A gente vai descobrir que todas as coisas que a gente já passou que representam descida ao submundo, né, e a tecnologia que a gente desenvolveu de subir repetidas vezes, tantas vezes, isso aí é riqueza, isso aí é tesouro. A gente vai ter que fazer algo com isso. No meu caso, eu preciso dizer para vocês que, assim, além de eu ter feito essa live no amanhecer, né, exatamente nesse momento em que a luz, as sombras são sucedidas pela luz, que é o meu horário de poder, o horário de poder em que eu escrevi esse livro, né? Bom dia, matriarcado, é justamente porque
se refere a essa simbologia do amanhecer no sentido de uma mulher aprender a voltar para si mesma. Eu vou falar sobre esse livro essa semana na Flip. Então é uma semana muito especial para mim, em que essa simbologia e a riqueza que eu desenvolvi, aprendendo a voltar para mim mesma, a sair de todas as ciladas afetivas, construir um lugar seguro para mim. E eu estou no centro da minha vida agora, eu sou uma mulher completamente autônoma, em muitos níveis. Ainda estou me trabalhando, ainda tem muita coisa para trabalhar, mas eu me dei uma casa, eu me dei uma vida, eu me dei um lar, eu me dei um trabalho, eu me dei dinheiro, eu me dei saúde mental pra caralho. Então, compro a minha erva. Essa capacidade de voltar para si é meu ouro. Começo essa semana descendo ao inferno, reencontrando a pomba, voltando aqui para contar a história. E eu vou concluir essa semana indo lá apresentar, ai meu Deus do céu, o meu livro Bom Dia Matriarcado na Flip, pela primeira vez na vida. Eu vou estar na Flip como autora. Então, assim, para mim essa simbologia é muito especial e eu posso dizer que eu só entendi completamente aqui entregando essa live. Então, a live também é uma experiência muito importante de conversa comigo. Mas é isso, galera. Tem duas coisas que eu quero dizer a vocês ainda, aproveitando, tá? Primeiro, a agenda de dezembro está aberta. Agora é dezembro mesmo, tá? A agenda de dezembro está aberta. É aquela loucura de fim de ano. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Ainda estão abertas as inscrições para as duas experiências que eu estou oferecendo. Você vai lá nas bolinhas do meu perfil dos stories, né, dos destaques, e você vai ver a descrição dessas experiências. Você vai clicar em matriarcaria e você vai ver. Ou você vai clicar para ver o meu catálogo no WhatsApp e vai ver a descrição dessas duas experiências. É uma corrente para as pessoas que têm afinidade com essa parte de povo cigano, da forma como ele é cultuado na Umbanda, né? A gente vai ter a corrente Mulheres de Sara. É só mulher, é só para mulher mesmo, porque a gente vai trabalhar certas coisas que são, né? Eu vou ensinar coisas para vocês fazerem, diferentes linhas de povo cigano. Então a gente vai fazer oferendas que estão relacionadas aos ciganos da prosperidade, os ciganos do amor, né? Os ciganos da cura, da defesa. A gente vai estudar a relação entre Santa Sara Kali e as Madonas Negras. E aí tem experiências de visualização que eu vou oferecer. Então essa é uma experiência, a corrente Mulheres de Sara. Vai se dar ao longo de algumas semanas em que eu vou entregar materiais através de um grupo no WhatsApp, tá? A segunda experiência que eu estou oferecendo é o workshop de autoproteção energética, para pessoas que estão precisando, né, dominar ferramentas para se protegerem. Voltou de um ambiente carregado, trabalha com atendimento, está se sobrecarregando energeticamente sempre. Está se sentindo inseguro, desconfortável no lugar onde você está morando. Você está com dificuldade de estabelecer poder sobre o território, de se dar casa. Você precisa se proteger no ambiente de trabalho. Tudo isso aí eu vou tratar nesse workshop de autoproteção energética, tá? No mesmo esquema, um grupo no WhatsApp, e aí eu vou lançar os materiais lá. Esses materiais estão prontos porque essas duas experiências eu já ofereci anteriormente. Então agora eu vou entregar esse material da forma final como ele ficou, né? E estou aproveitando para reabrir inscrições para as pessoas que perderam a oportunidade de fazer parte dessas experiências antes. Então estou reabrindo, só vai ficar aberto até a semana que vem e eu vou entregar os materiais, tá? Você quer saber como é que se inscreve? Vá lá no link da minha bio no Instagram. Link da minha bio, você vai ver as duas experiências, a descrição delas, como é que você faz para né, se inscrever nos formulários. Os formulários são interessantíssimos porque eles são testes também. Você vai deixar um registro ali para você que você vai poder fazer um antes e depois. Você vai entender como que você entra nessa experiência. Por que ela é importante para você? De que maneira ela conversa contigo?
Essas duas experiências, cada uma delas é R$ 150, tá? Então vocês aproveitem que Maria Gabriela ainda não está naquela fase de... Tem gente aí do marketing digital que cobra 1.000, 5.000 por uma experiência. Eu não quero ficar restrita a pessoas de uma determinada classe. Eu quero que pessoas possam pagar por essa experiência. E aí tem uma promoção. Se você quiser fazer as duas juntas, elas vão se dar ao longo das mesmas semanas, em dias diferentes. As duas juntas são R$ 225, certo? Então, vem comigo, quem quiser fazer parte, quem sentiu o chamado de Santa Sara, ou quem sentiu um chamado, né, dessa parte de autodefesa, de se proteger energeticamente, vem comigo, certo? Ótima semana pra gente, meu povo. Beijo.